O Realme 8 Pro é um dos vários lançamentos da marca chinesa que chegou recentemente ao Brasil. Ele é sucessor do 7 Pro, mas não traz grandes avanços. Isso não é necessariamente algo ruim, já que o antecessor apresentou um bom custo-benefício. Vamos ver o que o novo traz de novidade e se é uma boa compra frente aos rivais. A ficha técnica do Realme 8 Pro pode ser parecida com a do seu antecessor, mas o design traseiro foi repaginado. As câmeras em layout retangular deram lugar a um módulo mais quadrado no estilo cooktop para deixar o intermediário da Realme alinhado com a tendência do mercado. As câmeras estão maiores e parte da culpa está no novo sensor de 108 megapixels. O acabamento traseiro em plástico fosco traz o slogan com acabamento espelhado e pode incomodar alguns por tomar muito espaço. Pelo menos o novo ficou um pouco mais fino e leve, apesar da antiga bateria ter sido mantida. Só é uma pena a resistência contra respingos ter sido removida. O modelo que testamos apresenta um tom degradê que vai do cinza ao azul. A traseira reflete a luz em raios direcionados para todos os lados, o que combinado com o acabamento fosco do plástico passa a sensação de um vidro jateado. Realmente é um celular que chama a atenção e, apesar de grande, tem uma pegada confortável. As laterais do 8 Pro também seguem o efeito degradê, sendo prateada no topo e azul na parte inferior. Do lado direito temos o botão de energia e controle de volume. Do lado esquerdo há apenas a gaveta do SIM card e microSD. No topo há apenas um microfone, enquanto na parte inferior temos o alto-falante, entrada USB-C, entrada para fone de ouvido e outro microfone. A tela do Realme 8 Pro é a mesma de 6,4 polegadas com tecnologia Super AMOLED do modelo anterior. Até mesmo a taxa de 60 Hz foi mantida, o que é uma pena. Pelo menos a Realme faz algumas melhorias no controle de brilho e agora é possível alcançar brilho mais forte, além de cores mais precisas do que antes. A tela tem suporte HDR10 e funciona com vídeos no YouTube, mas não espere o mesmo em serviços de streaming. O brilho mínimo é baixo o suficiente para garantir uma boa experiência no escuro sem causar fadiga. No geral, o Realme 8 Pro tem uma boa tela para a categoria. Só faltou ter uma taxa de atualização mais alta, algo que virou o padrão no segmento. O que não faz sentido é a Realme ter removido o segundo alto-falante. Enquanto o 7 Pro tem som estéreo, o seu sucessor ficou limitado a som mono. Com a perda da segunda saída de som, a potência sonora foi comprometida e o volume agora é apenas decente. A qualidade sonora também peca por falta de agudos claros, que ficam perdidos entre os médios acentuados e os graves abafados. É uma pena que a Realme não tenha feito upgrade na plataforma do seu intermediário e continuamos com o Snapdragon 720G de antes. De qualquer forma, ainda é um bom chip em 2021 e está presente em celulares como o Galaxy A52 e A72. Em nosso teste de velocidade, ele até conseguiu melhor resultado no multitarefas que o rival da Samsung, mas ficou abaixo do Realme 7 Pro. Será falta de otimização do software no novo modelo? Pelo menos manteve os aplicativos abertos na RAM. O que importa é que a diferença no uso com vários aplicativos é pequena e nos benchmarks eles ficam empatados, mostrando que o hardware está bem afinado. No Antutu tivemos média de 280 mil pontos, sendo mais que os 250 mil pontos do Galaxy A52. E em jogos? COD Mobile rodou na qualidade máxima com tudo ativado a 60 FPS, assim como tivemos no Asphalt 9. Fica claro que o hardware do 8 Pro tem fôlego para ir além e uma tela de 90 Hz seria bem-vinda. O que mais impressiona é a bateria, que mesmo tendo o mesmo tamanho de antes, acabou rendendo muito mais e fica entre os melhores que já testamos. Fica claro que a Realme preferiu otimizar o software para fazer a bateria render ao invés de explorar o desempenho do aparelho. Caso tivesse tela de 90 Hz, ainda teríamos bateria para o dia inteiro com sobra. De qualquer forma, muitos ficarão felizes em ver um bom intermediário que consegue render 2 dias longe de tomadas. A Realme não economiza no carregador e manda um acessório potente com o 8 Pro, que faz sua bateria recarregar em apenas 43 minutos. Em apenas 15 minutos de carga, temos quase metade da bateria para usar, que chega a 81% em meia hora na tomada. O Realme 8 Pro está atualmente com Android 11 modificado pela interface Realme UI 2.0, a mesma presente em recentes modelos da marca. O sistema flui bem e o leitor biométrico na tela reconhece rapidamente a digital, mas é preciso aplicar um pouco de força para ativá-lo ou então ligar a tela antes de encostar o dedo no sensor. A parte de customização da interface lembra o que temos no Android da Motorola, enquanto os extras parecem que foram copiados da One UI, como a barra lateral inteligente que se inspira no Tela Edge da linha Galaxy. Existe também a esfera de auxílio, uma espécie de bolha flutuante que serve como atalho para os botões de navegação, e um detalhe que notamos é que a tradução da interface lembra a MIUI das antigas. Parece uma mistura de português do Brasil com o de Portugal. Sem falar que o patch de segurança estava defasado quando analisamos o aparelho.
A estrela da parte fotográfica está no sensor principal de 108 megapixels, sendo o ISOCELL HM2 da Samsung, mesmo presente no Redmi Note 10 Pro. O restante do conjunto não traz nada de especial. A câmera secundária tem sensor de 8 megapixels e lente ultra-wide, enquanto as demais possuem 2 megapixels, sendo uma dedicada para macros e outra para desfoque. Por fim, há uma câmera frontal de 16 megapixels fechando o conjunto. A câmera principal comprime 9 pixels em 1 e com isso temos fotos de 12 megapixels por padrão que apresentam bons detalhes, poucos ruídos, ótimo contraste, cores vivas, sem excesso de saturação e HDR na medida. O problema é quando mudamos para o modo 108 megapixels. Você terá fotos com melhor nitidez, mas o HDR é desativado e isso deixa a imagem desbalanceada entre as partes claras e escuras, com muitos detalhes perdidos nas sombras. A Realme promove o sensor de 108 megapixels justamente com a promessa de zoom de 3 vezes sem perda de qualidade, por mais que o 8 Pro não tenha lente teleobjetiva. Há um atalho de 3 vezes e de 5 vezes no aplicativo de câmera e a perda de qualidade realmente é menor do que vemos em outros celulares com zoom apenas digital. A câmera ultra-wide entrega fotos aceitáveis, a nitidez é inferior, as cores têm menos vivacidade e o HDR é mais limitado. A qualidade cai bastante em locais mais escuros e aqui é onde vemos que o Realme 8 Pro fica no mesmo patamar com celulares mais baratos. A macro também tem o mesmo desempenho de celulares mais simples e a culpa está no sensor fraco de apenas 2 megapixels sem foco automático. O Realme 8 Pro não sofre tanto ao cair da luz e consegue registrar boas fotos à noite. O software de redução de ruídos não é tão agressivo a ponto de destruir os detalhes, mas não espere a mesma nitidez de fotos tiradas de dia. O modo noturno ajuda a melhorar a qualidade no geral e funciona também com a ultra-wide. O decepcionante fica para a câmera frontal. A Realme reduziu a resolução pela metade, temos fotos mais suavizadas do que no 7 Pro. O modo retrato tem bom efeito de desfoque, apesar de apresentar erros próximos da pessoa fotografada. O Realme 8 Pro é capaz de gravar vídeos em 4K com a câmera principal, enquanto a ultra-wide fica limitada a Full HD. Há estabilização eletrônica que ajuda a lidar com os tremidos, mas ela não está disponível na resolução mais alta. O foco do 8 Pro é ágil e a captura de áudio não sofre muito com barulho de vento. Comparado com a câmera do Redmi Note 10 Pro, temos vantagem ou não para o Realme? Podemos dizer que os dois entregam qualidade similar em fotos, porém, o rival da Xiaomi perde em desempenho e bateria, mas ganha em tela por ter painel de 120 Hz e som estéreo para uma boa experiência multimídia. Da Motorola temos o Moto G60 que tem desempenho um pouco melhor no multitarefas e também traz câmera de 108 megapixels com boa qualidade para fotos e vídeos. Sua bateria dura um pouco menos, porém demora muito mais para recarregar. Na parte multimídia temos de vantagem a tela de 120 Hz, mas também ficou faltando som estéreo. Da Samsung temos o Galaxy A52 com o mesmo chip Snapdragon, mas acabou sendo mais lento em nosso teste multitarefas. Por outro lado, tem tela de 90 Hz para rodar alguns jogos acima de 60 FPS. A bateria dura bem, mas demora bem mais para recarregar. Realmente não vimos um grande avanço de uma geração para outra e isso já era esperado, já que o Realme 7 Pro e 8 Pro possuem muito em comum. O novo tem boa tela, peca por ter perdido o som estéreo, o desempenho é bom e a bateria dura muito. A nova câmera captura melhores fotos, mas não é uma diferença tão drástica quanto se poderia esperar de um sensor de 108 megapixels. O Realme 8 Pro chegou ao Brasil por R$ 2.600 e teve preço promocional na pré-venda de R$ 2.100. Vale a pena? É um aparelho bacana, não podemos negar isso, mas na faixa dos R$ 2.000 já se encontram opções melhores. Quando seu preço estiver abaixo disso, será uma opção interessante para quem busca celular com bom desempenho, muita bateria e boas câmeras. E para acompanhar as melhores ofertas para ele e todos os demais citados nesta análise, você já sabe, é só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do novo intermediário Premium da Realme. Ele é um bom desafiante para os rivais da Samsung, Motorola e Xiaomi? Digita aí, e eu vou encerrando por aqui. Um abraço e até a próxima!